Bom, começou os protestos aqui por causa do preço do leite aqui no Brasil, né? Já faz alguns meses que está tendo protesto, o pessoal jogando leite fora, indo na frente do banco. Isso sempre acontece, a cada, sei lá, 5, 10 anos isso volta. E sempre tem algumas ideias que para mim não fazem sentido, né? E eu queria trazer isso hoje. Eu acho que é importante você pensar nesse tipo de coisa quando você produz qualquer coisa na tua vida, porque é o teu dinheiro. Então não adianta começar a culpar o governo, culpar a importação, qualquer coisa, quando na verdade não é exatamente isso. Então vamos começar. Eu queria trazer aqui alguns dados que eu peguei do ChatGPT sobre produção mesmo. Quanto que a gente produz para tentar entender um pouco sobre a cadeia, né? Então ele compilou aqui, eu pedi para ele colocar, né, os dados aqui de produção nacional e de importação. O maior vilão hoje que todo mundo traz é sempre a importação. Então, que é o leite que vem do Mercosul que faz o nosso preço cair. Mas vamos ver se é isso mesmo, né? Então, desde 19 a produção vem aumentando, né? Aqui foi um recorde histórico até em 2024. Em 2025 também subiu, ele não tem o dado completo. Mas a importação também vem subindo. Então vem aqui de 2 para 5 para 7 e em 2024 para 8. Então, de fato, a importação vem aumentando. Agora, essa importação é importante dizer o seguinte, ela não é leite cru, é maioria derivado. Você não vai transportar água, né? Porque o leite é quase tudo água. Você não vai trazer água uma distância muito grande. Então, grande parte disso é derivado, mas de qualquer forma esse derivado faz o preço cair. Então, não tá totalmente errado e de fato vem aumentando. Tem outro gráfico, eu vou colocar esse link para quem quiser. Eu acho bem interessante porque ele coloca vários dados aqui. Embrapa é mais ou menos confiável, não sei, né, porque eles fazem uma média nacional, então vai variar muito de lugar para lugar isso aqui. Esse dado aqui está de setembro, então dezembro já mudou bastante coisa. E você vê 14% de queda desde o ano passado, né, em um ano. Em dezembro aqui que a gente está deve ter caído mais, isso aqui já deve ser bem mais de 15%. 15% de queda já é a maioria do pessoal com prejuízo, porque a cadeia leiteira tem a margem de lucro muito pequena. Então, 15% de queda, tem gente que a margem é isso aqui, entendeu? Então, até para você é, declarar imposto, é considerado 20% de margem. Então, se você ganhou R$ 1.000, 200 é lucro. Os outros 800 é tudo gasto, né? A produção leiteira tem uma margem pequena. Então, assim, até a produção de petróleo, por exemplo, é 30%. Então, pro leite é menor ainda. Depende muito da eficiência de cada um, mas não consegue ser muito alto mesmo, né? Você tem um gasto muito grande. Então, isso aqui já significa que muita gente está em prejuízo. Só que você vê de agosto para setembro, né, foi 3% de queda. É muita coisa, você vê. O negócio está despencando. Agora, olha que interessante esse gráfico aqui. Esse aqui é a relação de troca. Então, isso aqui ele dá uma noção de que só o valor monetário absoluto não diz muita coisa. Então, o que significa o valor, né? 2,44. Depende, 2,44 há 10 anos atrás era muita coisa. Hoje, o quanto é? Então, essa relação de troca, ela tá o leite em relação ao milho e soja, que é o maior custo, né? Quem trabalha com gado precisa de ração. Então, aqui 70% milho, 30% soja, que é uma commodity, então você claro, o cara vai falar, não uso essa relação, mas não importa. É só para ter uma base do preço. Aqui eles só vão até setembro. Se você olhar aqui, eu vou tirar 23, o ano de 24 e 25 está muito parecido, está quase copiando. Então eu vou tirar o 25 aqui, que ainda não tem, e vou colocar o 23. Então você vê, quanto menor o número, melhor. O que isso significa? Aqui eu preciso vamos pegar no caso julho, 29 litros para comprar um saco de ração. E aqui no ano passado precisava de 34. Então, quanto menor o número, melhor a relação. Você precisa menos leite para comprar a ração. Então, quer dizer que o leite está valorizado. Então, você vê, em dezembro do ano passado, o leite estava muito mais caro. Comprava... Aliás, a ração estava muito mais cara. O custo de produção era muito maior. Tinha 45 litros para 34. É bastante coisa. Então, apesar de a ração ainda estar barata em relação ao leite, ainda o pessoal está reclamando, está dando prejuízo.
Então isso leva a crer que de fato é uma questão mesmo de mercado, né? Porque não é questão de custo de produção. A produção, o custo da soja e do milho, ela pode até ser alta, mas se o preço acompanhar, tudo bem. Então você vê que de fato não é tanto pelo lado do custo de produção, é o preço mesmo que deve estar baixo. Tem um outro resultado interessante aqui, que isso me chamou a atenção. É a mesma relação de troca, só que para o salário mínimo. É a mesma coisa, quanto menor o número, melhor. Então você vê o valor que desde 2005 ele veio variando e em 2017 caiu um monte. Ou seja, aqui no menor valor em 22 você precisava de 449 litros para comprar um salário mínimo, vamos dizer assim. Então ele estava valorizado em relação ao salário. Aqui em 23 já começou a virar, ó. 24 já foi piorando e vamos ver em 25 o que vai acontecer. E aí, assim, quando você fala em preço de alguma coisa, você tem que pensar no seguinte: existe uma lei no mundo que define o valor de alguma coisa, que é, de um lado você tem alguém querendo vender e do outro querendo comprar. É a lei mais básica, né, do capitalismo. Então você tem a oferta e procura. Você tem uma oferta maior, o preço cai. Se tem uma procura, uma demanda maior, o preço sobe. Então, no caso do leite, é difícil você variar essa relação, esse equilíbrio, pelo lado da demanda, porque a demanda é mais ou menos constante. A população cresce, mas é difícil ter uma situação em que, sei lá, todo mundo se torna intolerante à lactose ao mesmo tempo. Não é muito comum, né? Faz parte da cesta básica, todo mundo usa, né? Você pega a cerveja, por exemplo, ela varia em relação a final de ano, Copa do Mundo. O leite não tem tanto essa relação. Então, ele vai subir de acordo com o aumento da população, mas a demanda tende a ser muito estável. Já a oferta, não. Então, a oferta você pode ter um problema climático, né, ou pode ter produção alta, que é o caso. A produção mundial ela foi grande, então isso aumentou a quantidade de leite no mercado. E isso é importante porque muita gente está culpando a importação. De fato, a importação que tem aumentado, está aumentando. E aí todo mundo pede para o governo diminuir a importação ou proibir a importação. E aí vem o problema. Eu tenho a minha crítica em relação ao governo, com certeza, mas só diminuir a importação não vai resolver. Primeiro, a gente está no Mercosul, em que você tem um acordo de livre comércio, né? É mais difícil subir. Segundo, que a gente está agora na época de eleição, então o governo não vai querer encarecer alguma coisa, principalmente o item da cesta básica. Eu já vi pessoas a favor do governo, né, elogiando ou comemorando o fato de o leite estar barato. Ou seja, isso claramente é bom. A coisa que mais afeta o brasileiro é o preço dos produtos, o preço da gasolina, da luz. Então todo o governo, independente do lado, ele vai tentar deixar o produto mais barato. Sempre. Aqui é só por acaso, eles não fizeram nada. Até vou mostrar dados, resultados depois, que isso é muito mais por acaso. É apenas um item, né? Por acaso está barato, mas eles, lógico, vão usar aquilo ali como... e se fosse o contrário, a mesma coisa. Então, independente do governo. Para uma eleição, produto barato no mercado é tudo. Então, não tem por que eles mexer nisso, até porque, como eu já falei, por causa do Mercosul, isso é difícil. Então, o governo mexer no imposto de importação é muito difícil. Então, quem está na cadeia tem que estar ciente disso. Bom, então o governo ele não pode proibir uma importação, como muita gente imagina. O que ele pode fazer é controlar por meio de imposto. E normalmente você vê o pessoal não fala muito em aumentar imposto, porque é feio. Mas, não, diminui a importação. É a mesma coisa. Diminuir a importação e cobrar mais imposto é só assim. O governo só age por meio do imposto. Né? Então, beleza. Se o governo botasse uma taxa hoje, é difícil, como eu falei, por causa do Mercosul e da eleição, eles não vão ter por que fazer isso. Mas se fizesse, de fato, ia resolver de uma hora para outra. O problema imagine que você está numa cadeia produtiva que depende de imposto. Depende de uma canetada, uma coisa que pode mudar da noite para o dia. Como aconteceu no Collor, quando eles abriram o mercado, teve muita empresa que quebrou. Então, depender disso não é legal. Agora, dá para culpar o governo? Dá para culpar na medida em que a nossa economia não é competitiva.
Então, por que que vem leite barato, né, principalmente derivado, né? O derivado tem um processo industrial ali em cima. E hoje no Brasil a indústria é o setor que talvez mais cai, né? Assim, em relação ao PIB, a nossa indústria brasileira caiu muito. Então, é caro para produzir no Brasil, acaba entrando produto barato. A pergunta então é essa, né? O governo tem que ser culpado não pela importação, ele tem que ser culpado por o nosso mercado não ser competitivo. Só que isso envolve imposto, envolve problema trabalhista que no Brasil tem, corrupção. Então, como é que você vai pedir isso num protesto, né? É complicado. Um protesto você tem que pedir uma coisa bem específica. Então, diminui a importação. Mas, como eu falei, não vai acontecer e não ia resolver nada também. O que faz sentido o pessoal protestar? Eu acho que faz sentido, por exemplo, por dívida de banco. Porque tem muita gente que se endividou. Então, por exemplo, pedir para baixar, segurar um pouco a dívida, faz sentido para o cara não perder a propriedade, ele não perder maquinário e poder pagar. E isso eu acho que faz sentido. Imposto, para mim, não tem muito sentido. O que tem causado também uma importação grande? O dólar. Então vamos olhar aqui, olha só, desde que isso aqui é um ano. Tá? Um ano atrás estava 5,15, agora está chegando a 5,30. Se a gente olhar aqui 5 anos, deixa eu encontrar aqui, ó, a gente teve um pico aqui no início do ano, em 2025, né? E de um ano para cá o dólar só cai. Então o dólar vem caindo, né? E não sobe. Agora começou a subir um pouco, mas ele vem em queda. Quando o dólar está baixo, faz mais sentido importar. Então a tendência é no futuro o dólar subir um pouco, até porque existe a expectativa de cair a taxa de juros. Então quando cai a taxa de juros, a tendência do dólar é subir um pouco. Então quando o dólar sobe, talvez a importação diminua, né? Então a importação ela não é exatamente a causa causante, né? Como tem um economista que falava dessa forma. Ele não é a causa principal. A importação faz o preço cair, sim, mas ele é causado, primeiro, pela produção. Muita gente entrou. Então, se você olhar aqui, a valorização, o leite valorizou muito nos últimos anos. Quando tem uma coisa dando lucro, todo mundo quer fazer. E aí, produz muito, o preço cai. Então, até aí, como é que você vai culpar o governo, né? Como eu falei, o governo pode ter culpa dele, mas não adianta culpar quem não é culpado. Você tem que entender a tua cadeia produtiva. Então, beleza, teve muita produção, não só no Brasil, fora também. E aí você tem um dólar baixo, que faz entrar mais o produto, e isso faz o preço cair. Então, quem está na atividade, o que eu faço, né? O preço vai voltar, né? Pelo simples motivo que muita gente está desistindo, muita gente está quebrando, né? Isso é trágico. A minha família produz, eles estão enfrentando dificuldade. Os vizinhos ali, muitos já estão desistindo, estão colocando gado para vender. Tem vendedor todo dia batendo na porta para vender ração, porque estão desesperados, ninguém tem, tá todo mundo endividado. E de fato, é trágico, mas faz parte do mercado. Não adianta, se produz muito uma coisa, você cria uma bolha, o preço cai e é preciso o mercado corrigir. Então daqui 1 ano ou 2, acredito que menos, 1 ano, porque o gado ele tem um ciclo, né? Uma vaca produz por um certo tempo. Ninguém vai simplesmente secar a vaca agora, então eles vão continuar produzindo por prejuízo ser menor. Você pega lá cebola, soja, tudo tem um ciclo. O suíno tem um ciclo muito curto, você consegue recuperar muito rápido. Então, no momento em que a produção do leite voltar, tiver um preço melhor, quem se manteve vai se dar bem, porque até o pessoal voltar e sair dessa inércia demora. Pra você comprar uma vaca, para ela bezerro nascer, para você começar a tirar leite de novo, entendeu? Quando o preço estourar, para conseguir a produção acompanhar de novo, tem um delay. Então, quem conseguir se segurar vai se dar bem. E aí fica a lição. Quem está nesse setor precisa entender que quando está tudo bem, isso não vai durar muito tempo. O preço vai cair, é só olhar, é cíclico, né? Então, não dá para se endividar muito, não dá para se empolgar demais, porque uma hora isso vai acabar. Você tem que ter não pode se endividar muito, comprar máquina nova. Tem muita gente que tem funcionário. O nosso sítio é pequeno, não tem funcionário, é só a gente mesmo. É só vender um pouco ali que segura, entendeu? Tem gente que, por exemplo, compra silagem. O cara acha bonito produzir leite. E o cara que compra silagem de fora, com certeza está no prejuízo, porque
plantar o milho, fazer silagem, quase que não compensa. O cara ainda comprar de fora, meu amigo, é impossível que tá dando lucro no negócio. Se o cara acha que tá dando lucro é porque ele não fez a conta. Não tem como essa conta fechar. Então, daqui um ano eu volto aqui e faço outro vídeo mostrando, vou pegar esses gráficos aqui e vocês vão ver que o preço vai voltar. Muita gente vai sair, o preço invariavelmente volta. A tendência é o dólar subir um pouco no futuro, cai um pouco a importação também. E, infelizmente, por mais que que você odeie o governo, não adianta culpar quem não é culpado. O governo ele não é ele que importa, são as empresas que importam. Os supermercados eles vão comprar de onde tiver mais barato. O governo ele só pode ampliar a importação se já existe uma taxa e ele vai lá e tira. Mas mais do que o mercado pede, o governo, a não ser que seja uma coisa muito específica, e o governo cria um subsídio e, sei lá, compre e dê para o mercado. Mas não tem porquê. A cadeia produtiva do leite no Brasil é 4% do PIB. Não é muito. Não tem por que o governo fazer uma manobra dessas. Não é estratégico para ele. Então, eu sei que muita gente está com raiva e quer culpar o governo, mas dessa vez não é. Como eu falei, talvez pelo lado de que o fato do Brasil não ser competitivo. E isso sim. Mas por importação, a importação não é culpada. Ela causa queda do preço, mas ela é causada por outra coisa, principalmente pela produção. A produção mundial foi mais alta. No mundo se produziu mais, então faz parte. Então quem produz precisa pensar, vale a pena continuar? Você tem que saber que o mercado é assim, ele é injusto, ele não liga se você está tendo prejuízo. Até quando tem alguma coisa que tá muito caro, o pessoal critica o produtor, porque o produtor está aumentando o preço. Não é o produtor que aumenta o preço, entendeu? É que a oferta cai. Às vezes você tem um problema climático, o preço vai cair. Aliás, a produção cai, o preço vai ter que subir. Quando, por exemplo, sobe o milho e a soja, eu lembro que isso aconteceu na pandemia. O preço do insumo dobrou, subiu muito. A cooperativa ela não vai chegar para você e vai dizer assim, olha, deixa eu subir teu preço. Não, ela vai continuar o mesmo preço. Você vai ter que trabalhar no prejuízo. Algumas pessoas vão parar. Quando cai a produção, aí que o preço sobe. Então tem gente que mora na cidade que não entende isso. Não é só o agricultor. Ninguém vai olhar para você, o teu custo de produção tá mais alto, então deixa eu te pagar mais. Não é assim que funciona. Todo mundo vai comprar do mais barato. Entendeu? Então, se o teu produto está dando prejuízo, você vai ter que esperar a tua cadeia inteira cair, a produção inteira diminuir, para a oferta diminuir para o preço subir depois. Então tem gente que acha que é o contrário, assim, que o supermercado vai olhar, o teu preço de produção tá baixo, deixa eu te pagar mais. Não é assim que funciona, entendeu? É trágico, é triste isso para o produtor, mas é assim. Esse ano batata, eu vi o pessoal jogando batata, jogando laranja fora. Se a produção for alta, não tem o que fazer, faz parte. Então, se você não quer isso, não produza, infelizmente. Saia do mercado. Tem gente que às vezes é aposentado, que produz por teimosia. Porque se eu parar, eu ganho mais. Então, pare. Eu falo isso para minha família. Meus pais são pequenos agricultores, aposentados já. Um deles o outro está quase aposentando. Assim, o tanto que eles se matam com aquilo lá, eu acho que se eles pegassem a aposentadoria e fizessem um bico por fora, valia mais a pena. Entendeu? Então não é porque você acorda cedo que o mercado vai te pagar. Então não tem muito o que fazer. Eu acho que o preço vai subir. É ruim para o agricultor, com certeza. Quem levanta cedo, quem trabalha, não ganhar. Mas tem que entender o mercado. Entendeu? Você tem que culpar a pessoa certa. Não adianta culpar o governo por aquilo que ele não fez, entendeu? Então, daqui um ano eu espero que o preço melhore. É triste ver o pessoal perdendo dinheiro. Mas é o mercado. Então, pouca gente vai assistir esse vídeo. Eu não vou vender curso. Eu acho que quem vende curso tá mentindo. É a minha opinião pessoal. Espero que tenha contribuído com o assunto. Eu vou deixar esses links aqui para quem quiser ver. E quem está no mercado tem que olhar isso aqui, cara. Tem que entender. Não adianta ficar falando de retórica, lero-lero de político, achando que eles vão te ajudar. O político só quer cobrar imposto e se reeleger. Eles não vão proteger a cadeia produtiva, entendeu? Então, se o mercado para você não dá, não produza outra coisa, entendeu? Porque achar que
só aumentar o imposto de importação vai resolver, vai criar outra bolha, entendeu? Então tem que entender isso antes de entrar no mercado. Não é só preço final, vai ter esse ciclo, tá?